Muito boa tarde. Está a decorrer a Semana da Vida e hoje é também o Dia Internacional da Família. Connosco está Luís Lopes, que é o diretor do Departamento Nacional da Pastoral da Família e com quem iremos conversar logo após os temas da atualidade religiosa que hoje destacamos. O Papa Francisco recordou no Vaticano os mineiros mortos na Turquia, por quem rezou, e os imigrantes naufragados no Mediterrâneo, pedindo o fim destas tragédias vergonhosas. Cari fratelli, vi invito a pregare per i minatori che ieri sono morti nella miniera di Soma, in Turchia, e per quanti si trovano ancora intrappolati nelle gallerie. Il Signore accolga i defunti nella sua casa e dia conforto ai suoi familiari. O Papa pediu também as orações dos peregrinos pelas pessoas que morreram no Mediterrâneo a caminho da Europa, 2 dias depois de um naufrágio a 40 milhas da costa da Líbia ter provocado pelo menos 17 mortos. Si mettano al primo posto i diritti umani, preghiamo per questo. Si mettano al primo posto i diritti umani e si uniscano le forze per prevenire queste stragi vergognose. A catequese de Francisco foi dedicada ao dom da fortaleza, evocando os cristãos que em muitas partes do mundo continuam a celebrar e a testemunhar a sua fé com profunda convicção e serenidade. Depois do período de austeridade que os portugueses viveram, o pós-Troika dará novo fôlego e ânimo à vida das pessoas. Novas regras e mudança de hábitos são urgentes. Durante 3 anos, Portugal viveu sob a alçada da Troika e dependente das avaliações que estes organismos faziam sobre as medidas tomadas. A palavra austeridade entrou na vivência dos portugueses. Depois da anunciada saída limpa, o estilo de vida no futuro não voltará a ser como antigamente. Eu fui falando sempre que o nosso país necessitava de mudar de hábitos, de costumes e de atitudes, pautando a sua vida por comportamentos de sobriedade. Estou plenamente convencido que, se por um lado se anuncia esta saída limpa, esse ambiente de sobriedade teremos que recuperar. As desigualdades sociais são visíveis. A bolsa de pobreza aumentou, tal como a taxa de desemprego. O mundo precisa de mais justiça social. Realidades urgentes para eliminar os flagelos que a alma lusitana tem sofrido ultimamente. Aproveitemos a beleza que a vida proporciona em termos de igualdade para todos, não é? Mas não caminhemos em desperdícios, nem em desigualdades sociais, como hoje ainda acontece, desigualdades escandalosas. A diferença existirá sempre, mas desigualdades estão acentuadas. Eu creio que nós poderemos ter um mundo muito mais fraterno e muito mais solidário. Recuperar é a palavra de ordem, apesar das dificuldades inerentes. Depois dos sacrifícios, os portugueses merecem uma sociedade mais justa. A subida é custosa e não nos podemos esquecer. Eu sei que os políticos, nesta altura, e agora aproximam-se eleições, vão tentar colorir um pouco, e desculpem a expressão, a pílula, não é? Mas eu estou plenamente convencido que essa sobriedade, que essa dificuldade na subida, para readquirirmos, digamos, aquela tranquilidade e aquela serenidade, nós não a evitaremos. O Papa Francisco já o disse várias vezes. Esta economia mata. Um apelo para colocar em prática. Pertencem à congregação dos sacerdotes do Coração de Jesus e quiseram analisar a missão que são chamados a desenvolver nos dias de hoje para cuidar a esperança. Cuidar a esperança foi o tema da semana da província dos sacerdotes do Coração de Jesus. Os padres dionianos refletiram sobre a sua missão na sociedade, não apenas nos projetos que desenvolvem em Portugal, mas naqueles que a congregação lidera em todo o mundo. Sobretudo em tempo de crise, a fé tem uma contribuição muito importante a dar. Ainda mais um carisma voltado para o amor como o nosso, tem
uma palavra a dizer, sobretudo uma palavra de ânimo contra qualquer tendência a desespero, contra qualquer tendência a desânimo. Presente atualmente em cerca de 40 países dos diversos continentes, a congregação missionária fundada pelo padre Léon Déon atua sobretudo no apoio às populações mais carenciadas e na formação dos jovens em escolas e universidades. Em Portugal, ela conta atualmente com a coordenação do padre Zeferino Policarpo, o superior provincial. Nós temos em Portugal muitas paróquias, trabalhamos em várias paróquias e o ano passado eu fiz um apanhado do serviço social, do acolhimento que nós prestamos às pessoas nestas situações difíceis de crise que vivemos. E constatei que servimos mais de 6.000 pessoas nas paróquias em Portugal, através de centros sociais, através de estruturas paroquiais de distribuição de alimentos, de roupas, etc., através até do próprio acolhimento de pessoas que vêm à procura de qualquer coisa, de emprego, etc. Portanto, nós procuramos também, nesta atitude de acolhimento, independentemente de serem pessoas de fé ou não, mas pessoas, sobretudo, que precisam destes sinais de esperança, e isto nós procuramos fazer. Gostávamos de chegar a mais, mas também não podemos chegar a tudo, mas naquilo que podemos estamos fazendo. O afastamento progressivo da sociedade em relação a Deus, à fé, representa um desafio substancial a atender. Há países em que o papel da Igreja continua muito relevante, há países em que se torna cada vez mais relevante e outros países, sobretudo no primeiro mundo, onde a Igreja perdeu força. Mas aí mesmo nós não podemos desanimar e deixar de procurar as razões disto e procurar uma nova linguagem, novos meios, e isso faz parte da esperança. Se nós desanimarmos, deixamos de procurar novos meios, deixamos de encontrar novas saídas para comunicar aquilo que é essencial para toda a sociedade, também para a sociedade do primeiro mundo, que Deus está presente no meio de nós. E que não há outra força animadora, outra força humanizadora maior do que reconhecer o amor de Deus presente no meio do seu povo. Durante os vários dias de reunião, os participantes na Semana da Província de Uniana tiveram a oportunidade de conhecer pessoas e projetos que, em diferentes contextos, pretendem ser hoje sinais de esperança para homens, mulheres e crianças. Manuel Matias apresentou o projeto Nova Esperança, uma casa-abrigo, destinada a mulheres vítimas de maus tratos e seus descendentes menores de idade. Em primeiro lugar, aquilo que é mais importante é acolher as pessoas com aquilo que elas trazem, com aquilo que elas são, sem as julgar, sem as interpretar, sem as condenar, sem apontar o dedo, acolhê-las. E este sentimento, quando as pessoas se sentem acolhidas e sentem-se valorizadas por aquilo que são, e as pessoas não são vítimas de violência doméstica, não são crianças em risco, são crianças e são pessoas que estão num estado transitório, numa situação delicada e numa situação de fragilidade. E que todos nós podemos passar por situações de fragilidade. Então, é um encontro entre duas pessoas que experimentam uma relação humana que vai transformar e vai gerar esperança através da aceitação, da amizade, do interesse verdadeiro pelaquela pessoa e não pelo número, não pelo caso, não por uma situação de uma sinalização. Isso faz a diferença. Licínio Lima, subdiretor da Direção-Geral da Reinserção e Serviços Prisionais, ligado ao Ministério da Justiça, partilhou o trabalho que está a ser feito junto dos reclusos e o muito que ainda há para fazer no sentido de transformar os estabelecimentos prisionais em polos efetivos de recuperação dos reclusos. O indivíduo ainda tem muitas dificuldades em voltar a casa e ser acolhido. Nós temos que trabalhar nisso, ou seja, a nossa taxa de reincidência, infelizmente, é alta. Nós não sabemos ao certo qual é a taxa exata, mas vamos começar um estudo com o apoio de uma universidade para perceber
esta realidade, até qual é efetivamente a nossa taxa de reincidência. Desconhecemos, mas vamos tentar aprofundar. Agora, a noção que temos é que não é fácil ainda para um recluso ser aceite na comunidade. Ainda há muito o estigma permanece e eles libertarem-se deste estigma ainda é muito difícil. Nós temos que trabalhar nessa área. Situações onde é possível hoje cuidar da esperança a desafiarem os sacerdotes do Coração de Jesus na missão que desenvolvem em Portugal. E o Evangelho do próximo domingo fica-nos agora num texto da autoria do cônego João Aguiar Campos, dito por outras palavras. Podemos andar, festejar, rir ou chorar uns com os outros e, no entanto, partilhar apenas as circunstâncias. Podemos dizer-nos crentes, cristãos, discípulos e não ir além de uma recitação, mesmo que emotiva, sem intimidade nem identificação. Andar com Jesus deve ser percebê-lo como caminho e, consequentemente, sentir em cada passo a direção que não engana. Somados os passos, algumas vezes doridos, a casa do Pai é o ponto de chegada. Temas em atualização em agência.eclesia.pt. A família enfrenta dificuldades acrescidas nos dias que vivemos. À austeridade e ao desemprego somam-se perspectivas ideológicas que colocam em causa o valor da vida e apoios concretos a esta comunidade humana. Connosco está Luís Lopes, que é o diretor do Departamento Nacional da Pastoral da Família. Muito obrigado, Luís Lopes, por estar aqui no programa Eclésia. Neste Dia Internacional também da Família e numa semana dedicada à vida, há uma mobilização particular do vosso departamento, também no sentido de sensibilizar. É um trabalho que vão fazendo, obviamente, sempre, ao longo do ano, mas uma sensibilização acrescida perante um fenómeno, por vezes, podemos dizer, de indiferença, até de algum combate, às vezes, aos valores da vida, que vão colocando em risco e retirando algumas condições à própria vida familiar. Sim, de facto nós vemos que há condições adversas e várias vezes temos falado sobre isso, mas também há que realçar os aspectos positivos. Ou seja, a caminhada, este ano, portanto, estamos também a celebrar os 20 anos do Ano Internacional da Família, que foi em 1994. E, portanto, olhando para o passado e avaliando o presente, nós temos condições, como dizia a Familiares Consórcios, de sombras e luzes, não é? Temos dificuldades que também já referiu do emprego, da mobilidade dos jovens, novas experiências, novas culturas, os novos desafios, as questões fraturantes, mas também temos, do ponto de vista das coisas estruturantes, ou seja, o maior reconhecimento do papel da família na sociedade, que muito desta crise não seria possível se as famílias não tivessem respondido da forma extraordinária como estão a fazer, de se ajudarem, de se entreajudarem, de terem muita capacidade de acolher situações muito difíceis, mas de facto temos que olhar para o futuro. E o tema desta Semana da Vida é gerar vida, construir futuro, e nós temos essa esperança, não só por aquilo que se está a passar em termos da Igreja Católica, nomeadamente com o anúncio dos sínodos, e, portanto, já termos aí a perspectiva de irmos trabalhando esta questão da pastoral da família, de termos sinais muito positivos da parte dos secretariados, dos movimentos ligados à família,
nomeadamente da Conferência Episcopal e, portanto, dos senhores bispos que estão cada vez mais a dar apoio a todas as iniciativas que são imensas que estão a decorrer esta semana para valorizar a vida, seja na questão da benção das grávidas ou da preparação para o batismo ou de celebrar os 10 anos, 25 anos, 50 anos de casamento. Portanto, de haver, e nomeadamente também nós, nesta semana, propomos questões concretas, que não é só a oração do terço ou a oração em família, mas também algumas outras gestos concretos que fortaleçam a vida familiar. Porque nós acreditamos que na vida familiar é o berço da maior riqueza que a humanidade tem, que são as pessoas. Paradoxalmente, e falando do atual momento, podemos de alguma forma dizer que as dificuldades do desemprego, da austeridade, de toda esta complexidade difícil que as famílias tiveram que enfrentar, poderá ter também despertado a alguns e trazendo ao de cima o valor da família, porque é o último reduto de segurança quando falha o Estado Social, quando falha o emprego, fica a família tantas vezes. Eu creio que isso se vai notando em muitos comentadores, em muitos analistas, em muitos investigadores, também a propósito da questão do ensino, estão a acontecer muitas jornadas científicas promovidas pelas universidades, por centros que se dedicam a estas questões da família, e eu creio que vai havendo uma reflexão de que alguma coisa se tem que ser feito para guardar este modelo que a Igreja propõe, não é? Do casamento monogâmico, heterossexual, portanto, de aliança eterna e, portanto, geradora de filhos e, portanto, também dessa riqueza da aliança entre gerações, não é? De os netos conviverem com os avós, etc. Mais estáveis. Portanto, mais estáveis, dessa estabilidade, porque vivemos num clima de muita mudança, muda-se de carro, muda-se de emprego, muda-se de país, muda-se tudo, mas alguma coisa tem que ficar estável para que haja, digamos, o fio condutor da vida, não é? E eu creio que a esse nível a Igreja já passou, tem uma história longuíssima, já passou por imensas crises. E, portanto, esta crise que nós vivemos, sobretudo nas civilizações ocidentais, vão criar novos desafios e esses desafios, com certeza, vão ser ultrapassados com essa mobilização e com essa reflexão e também com a confiança no Espírito Santo. Ou seja, que nós temos essa assistência para nos dar outra forma de viver. Várias vezes, Fátima e a nossa equipa têm defendido isso, que realmente é preciso olharmos para construirmos uma sociedade mais amiga da família, que não seja tão hostil a este modelo de família que nós apresentamos e, de facto, se calhar, temos que enverdar por uma pastoral da família mais profunda, onde realmente possamos começar a trabalhar com as gerações mais novas, com as famílias, a ajudar as famílias a que, de facto, esta preparação para viver este modelo de família seja iniciada mais cedo. Nós vivemos também, nomeadamente neste mundo ocidental, na nossa Europa, particularmente em Portugal, um verdadeiro inverno demográfico. As gerações não se renovam, muito pelo contrário. Agora, em virtude de todo este programa de ajustamento e crise económica, muitos jovens saíram do país. E põe-se de forma muito aguda a questão da natalidade e as medidas por parte do Estado, por parte dos governos, são ainda muito tímidas no sentido de valorizar e incentivar, proporcionar condições para que as pessoas tenham os filhos que realmente querem ter, porque não se trata de não quererem ter por questões egoístas, mas tantas vezes o que falta são muitas condições para os poderem ter, não é? Também, lá voltamos outra vez ao ambiente. Há ambientes favoráveis a isso. Um dos exemplos, por exemplo, que podemos focar é como mulheres num ambiente, por exemplo, rural, estão mais disponíveis para terem filhos, até porque a economia rural precisa de mão de obra e, portanto, isso é uma necessidade. E depois as culturas mais urbanas, mais sofisticadas ou mais artificiais, digitais, virtuais, etc., não é? Perderam essa noção
porque estão mais focadas noutras comodidades, na aquisição de bens, de serviços, etc., e não tanto na criação desse bem riquíssimo que são as crianças e que é a família. Portanto, nomeadamente o exemplo das mulheres africanas, que, por exemplo, têm imensos filhos na sua terra e depois, quando vêm, imigram para a Europa e reduzem drasticamente o número de filhos, não é? Portanto, eu creio que temos que olhar para outros modelos de desenvolvimento onde seja favorável haver condições, primeiro, para os jovens casarem mais cedo, e, ao mesmo tempo, terem mais estabilidade para gerar a sua família e serem mais fecundos para a sociedade. Agora, eu acho que ainda não é cedo, mas vejo cada vez mais as pessoas atentas a estes problemas e com vontade de encontrar soluções, quer das instâncias do Estado, quer das instâncias das ONGs, da sociedade civil, quer da própria Igreja. Não é? E depois a questão de valorizar a vida e a vida que nasce... Não pode levar ao esquecimento da vida que já viveu um longo período, não é? Que é os nossos idosos, que também eles, possuidores de um grande património de instrução aos mais novos que chegam agora, não é? Exatamente. A Igreja sempre foi a favor da vida e contra o aborto e a eutanásia, mas, de facto, há fenómenos muito subtis que condicionam isso, que de alguma forma criam essa mentalidade contra a vida e, nomeadamente na parte dos idosos, estamos a ver como reduzindo pensões ou como retirando subsídios ou apoios, as pessoas deixam de ir aos centros de saúde e, de alguma forma, estamos a gerar quase uma eutanásia, não é? Disfarçada, e não sei se mais tarde estas novas gerações tão focadas na inovação não vão compreender a riqueza da tradição e dessa sabedoria. A Igreja tem chamado a atenção para isso e continuará a lutar e a chamar a atenção para isso, porque quem não ama o passado também não é capaz de amar o futuro. Ou seja, nós temos que realmente perceber a importância das raízes para depois a árvore dar o seu fruto e dar as suas flores e o seu fruto, não é? Muito bem, Luís Lopes, ficam estas linhas de força e de reflexão muito necessárias nos dias... Dia Internacional da Família para todas as famílias. Neste Dia Internacional da Família e nesta Semana da Vida. A família em análise, neste Dia Internacional, é ela dedicado e no momento em que enfrenta dificuldades de vária ordem, que aqui analisamos neste programa que agora termina. Obrigado por ter estado connosco. Tenha então uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.